E aí, turma? Tranquilo com vocês? Espero que estejam todos bem e que estejam estudando, estejam acompanhando as nossas aulas. Nós estamos estudando as regiões brasileiras, né? Nós já fizemos a região Nordeste, fizemos 3 videoaulas sobre esse tema, e agora nós estamos na região Sudeste. Nós já fizemos a parte 1 e agora nós vamos fazer hoje a parte 2 sobre essa região. Então, começando o nosso tema, região Sudeste, parte 2. Na parte 1, nós estudamos as paisagens naturais do Sudeste, falamos sobre clima, relevo, vegetação, hidrografia da nossa região. Nessa parte 2, nós estudaremos sobre o desenvolvimento industrial e econômico do Sudeste. Ou seja, nós vamos falar da economia, da parte financeira da região que nós vivemos. E ainda vamos ter a parte 3 ainda, que falaremos sobre população e questões socioambientais no Sudeste. Então, a aula de hoje é essa parte 2. Nessa parte, nós vamos ver, então, como eu falei, o desenvolvimento industrial e econômico da nossa região Sudeste, ou seja, a nossa economia. A economia do Sudeste, que é muito forte e diversificada, sendo considerada a região com a maior economia do país. Por ser o local mais industrializado do Brasil, aqui no Sudeste o ramo industrial é muito diversificado e forte também, assim como a nossa agropecuária também. Então, para a gente estudar sobre a parte econômica do Sudeste, nós vamos seguir um roteiro. Nós vamos falar primeiro sobre a agropecuária, estudaremos a agropecuária primeiro. Depois nós vamos ver sobre a mineração no Sudeste, principalmente aqui em Minas Gerais. Falaremos sobre a indústria do Sudeste também e também sobre o setor de serviços. Então são esses 4 temas que estudaremos sobre a economia do Sudeste. Olhando aqui nesse mapa, né, um mapa que mostra para a gente a localização do Sudeste, sempre tendo em mente a localização antes de começar a estudar qualquer tema. Falaremos então da economia de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em relação ao PIB do Sudeste, a gente pode começar falando sobre isso. O que acontece? O PIB do Brasil em 2019 foi na ordem de 7,3 trilhões de reais. PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas que o Brasil produz, que um país produz ao longo de um ano. Então, no ano passado, 2019, o Brasil produziu cerca de 7,3 trilhões de reais em riqueza. Desse montante, aqui no Sudeste, foram produzidos cerca de 3,5 trilhões de reais em riquezas. Ou seja, 48%, cerca de 48% do PIB do Brasil, cerca de 48% das riquezas que o Brasil produz, foram produzidas aqui no Sudeste. Significa, então, que a nossa região tem um peso muito grande para a economia do país, já que é a região, evidentemente, a região mais rica do Brasil. Então, em relação ao PIB, praticamente metade dele foi produzido aqui no Sudeste. Olhando essa listinha aqui, comparando com as outras regiões brasileiras, notem que o Sudeste, evidente, tem a maior participação no PIB do Brasil, cerca de 3,5 trilhões. Agora, comparem com a região Sul, que é a segunda região, nós ainda não estudamos ela, que é a segunda região em economia do país. Notem que a região Sul tem um PIB de cerca de 1,1 trilhão de reais, ou seja, 3 vezes menos do que a região Sudeste. Então é só para ver como que a economia do Sudeste é bastante forte. Olhando uma outra listinha aqui, nós vamos ter agora aqui uma lista com os estados brasileiros. Notem aí, nós temos os estados mais ricos do Brasil em relação ao PIB. Não coloquei todos os estados, coloquei até o 17º, mas notem que dos 17 estados, nessa lista que eu coloquei aqui, mais ricos do Brasil, os 3 primeiros estão aqui no Sudeste. São Paulo, o estado mais rico do Brasil, com um PIB de cerca de 2 trilhões de reais. Na segunda posição, o estado do Rio de Janeiro. E em terceiro, nós, aqui em Minas Gerais. Temos também o estado do Espírito Santo, do Sudeste, na 14ª posição. Os estados do Sudeste estão muito bem colocados em relação ao PIB do Brasil. Os 3 primeiros são aqui do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Falando um pouco sobre a agropecuária aqui do Sudeste, o que nós temos? O setor agropecuário da nossa região ele é muito desenvolvido e muito diversificado. Ou seja, aqui na região nós temos diferentes tipos de produtos cultivados e animais que são criados também. Em relação à agricultura, a agricultura sempre foi muito importante
para o desenvolvimento do Sudeste, começando lá atrás, no século XIX, na época do ciclo do café, tema que nós já estudamos, o ciclo do café, que durante muito tempo sustentou a economia do Brasil. Durante muitos anos, o café era o principal produto produzido e exportado do Brasil, e ele era produzido exatamente aqui no Sudeste. Nós já temos essa tradição de produção agrícola que vem lá do passado, principalmente com o café. Se a gente pensar nos produtos que são mais produzidos aqui no Sudeste hoje, nós podemos falar da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é muito produzida na nossa região, principalmente no estado de São Paulo, que é o principal produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Temos também a laranja, que é um dos produtos mais exportados do Brasil, também é produzido no interior de São Paulo. Temos também o próprio café, que nós acabamos de falar. O Sudeste ainda é a região brasileira que mais produz café, principalmente o estado de Minas Gerais, que é o maior produtor de café do Brasil. O Espírito Santo também produz muito desse tipo de produto. E também podemos citar a celulose, que é muito produzido no Espírito Santo, que é o maior produtor de celulose do país. Então aqui é só para citar alguns dos produtos que são muito cultivados aqui na região Sudeste. Podemos citar então cana-de-açúcar, laranja, café e celulose. Lembrando que na região também tem muita prática da fruticultura, de hortaliças, também tem muito aqui na nossa região Sudeste. Olhando aqui esses dois gráficos vão comparar para a gente a produção do café e da laranja do Sudeste com as outras regiões brasileiras. Olhando o primeiro gráfico do café, notem que 86% de todo o café produzido no Brasil está aqui no Sudeste. A segunda região em produção vai ser o Nordeste com 7%. Quase todo, praticamente todo o café produzido no Brasil está aqui na região Sudeste. Temos também a produção de laranja. Laranja no Brasil, de toda laranja produzida no Brasil, 80% está aqui no Sudeste. O Nordeste, de novo, na segunda posição com 10%. Então é só para a gente comparar alguns dos produtos que tem bastante aqui na nossa região, comparando com as outras regiões brasileiras. Bom, a pecuária também tem grande destaque na região Sudeste. Observando mais uma vez esse mapa aqui, que nós já vimos ele quando nós estudávamos sobre a pecuária brasileira, se a gente olhar aqui em relação à produção de gado bovino do Brasil, nós já falamos que o Centro-Oeste é o local onde mais produz esse tipo de rebanho de gado bovino, mas o Sudeste está, nesse caso, na segunda posição. Notem que nós também temos uma grande produção de gado bovino. Só não temos mais, obviamente, do que a região Centro-Oeste. Aqui no Sudeste nós vamos ter muito também produção de carne suína e de frangos. São muito importantes essa produção aqui na nossa região também. Falando um pouco agora sobre o extrativismo mineral aqui em nossa região Sudeste, nós temos aqui na nossa região importantes recursos minerais que são explorados, principalmente o ferro e o petróleo. São dois dos principais produtos explorados aqui em nossa região Sudeste. Esse mapa aqui mostra para a gente alguns dos principais produtos minerais que tem aqui em nossa região. Destaque, então, como eu disse, para o ferro, que nós vamos falar um pouco dele já já, e também para o petróleo, que existe principalmente na bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. Em relação ao minério de ferro, nós podemos citar principalmente a região conhecida como quadrilátero ferrífero, que é uma região que fica localizada aqui no centro de Minas Gerais, onde se produz boa parte do minério de ferro do Brasil. Na verdade, o quadrilátero ferrífero é uma das maiores províncias minerais que existem no país. Na listinha aqui ao lado tem alguns municípios que integram, como Barão de Cocais, Caeté, Congonhas, Itabira, importante cidade produtora de minério de ferro, Ouro Preto, Ouro Branco, Sabará, Santa Bárbara, entre outros municípios muito conhecidos aqui na região central de Minas Gerais.
O que acontece? O quadrilátero ferrífero, então, ele é a principal área mineradora do Sudeste e uma das principais do Brasil. E alguns dos produtos que são muitos produzidos por lá são o ouro, o manganês, o topázio, a bauxita e principalmente, como eu venho dizendo, o ferro. Nessas fotos aqui, nós vamos ver nessas imagens algumas das grandes mineradoras que existem aqui na região Sudeste, principalmente aqui em Minas Gerais. Provavelmente, viajando aqui pelo estado, aqui na região central, você já deve ter visto alguma mineração dessa. É muito comum a gente ver na paisagem mineira, porque essas minerações são muito presentes aqui na região central do estado. Infelizmente, elas vão causar muitos problemas socioambientais, que nós falaremos disso no próximo vídeo. Quando a gente for estudar as questões socioambientais do Sudeste, nós vamos lembrar que a mineração ela existe, ela está aqui, ela acaba gerando renda, lucro para o estado. No entanto, ela vai causar muitos problemas socioambientais, principalmente em relação ao uso da água e também aos riscos de acidentes que nós tivemos alguns nos últimos anos aqui em nosso estado. Em relação ao petróleo, nós podemos observar novamente esse mapa aqui, a localização das principais bacias petrolíferas do Brasil, que estão aqui exatamente no Sudeste, principalmente na região da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Olhando esse mapa aqui, ele mostra melhor para a gente onde se localizam as principais bacias de exploração de petróleo do Sudeste e do Brasil também. Na tabelinha aqui nós temos os estados que mais produzem petróleo no Brasil. Os 3 maiores produtores do Brasil estão aqui no Sudeste. Rio de Janeiro, com 81% do petróleo produzido no país, e o Espírito Santo, com 8% do petróleo. São Paulo na terceira posição, com 4%. Ou seja, a exploração de petróleo é muito importante aqui no Sudeste também. Falando sobre as indústrias muito importantes na economia de um país também, nós sabemos que no Sudeste iniciou-se a industrialização do nosso Brasil. A industrialização do país começou aqui na região Sudeste. E hoje é a região brasileira com o maior número de indústrias, com vários segmentos, vários tipos de indústrias diferentes que nós temos aqui em nossa região. Olhando esse mapa aqui de distribuição das indústrias no Brasil, tema que nós já estudamos lá atrás, na primeira etapa, nós podemos ver aqui no mapa que as indústrias do país estão concentradas principalmente no centro-sul do Brasil. No entanto, a maior parte delas vão se encontrar aqui na região Sudeste, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e aqui em Minas Gerais também. E aí a gente se pergunta, por que aqui no Sudeste é a região mais industrializada? E nós temos que lembrar lá atrás do ciclo do café, no século XIX e no século XX, que aqueles fazendeiros, aqueles barões do café, quando eles estavam no auge da produção, eles passaram a investir nessa planta. E passaram a investir em ferrovias, portos, ou seja, em infraestrutura. Essa infraestrutura que foi criada para a produção do café aqui no Sudeste. Quando as grandes indústrias do Brasil começaram a ser desenvolvidas, elas irão se instalar exatamente onde já tem a infraestrutura, ou seja, no Sudeste, já que toda a infraestrutura do café já estava montada aqui. Então foi por culpa de um produto agrícola que criou as condições para a industrialização do Sudeste brasileiro. Olhando aqui nesse gráfico, nós podemos comparar a distribuição de indústrias do Brasil. Notem aí que o Sudeste se destaca na concentração de indústrias do Brasil. No entanto, mesmo que as indústrias estejam concentradas aqui no Sudeste, há também uma má distribuição aqui na região. Observando esse mapa aí, a gente nota que as indústrias estão concentradas principalmente no estado de São Paulo. Outros estados também vão ter as indústrias, porém menos do que no estado de São Paulo, como a gente pode ver aqui no mapa. Há uma distribuição desigual das indústrias aqui no Sudeste. Não é à toa que São Paulo é o estado mais rico do Brasil. No entanto, o que vem acontecendo nos últimos anos? Tema que nós também já falamos, mas a gente pode repetir aqui. Cada vez mais o Sudeste vem perdendo participação nas indústrias do Brasil, ou melhor, na porcentagem de indústrias do Brasil. Notem aí, destacando aqui no nosso gráfico, que no passado, na década de 90, o Sudeste tinha cerca de 60% das indústrias brasileiras e hoje tem cerca de 48%. Ainda é a região mais industrializada do Brasil, porém diminuiu bastante.
Por quê? Porque as indústrias elas acabaram migrando para outras regiões, naquele tema de desconcentração industrial que nós já falamos, que são as indústrias saindo do Sudeste e se instalando em outras regiões do Brasil, como no Nordeste ou no Sul. Algumas das principais indústrias, citando alguns exemplos aqui do Sudeste, nós podemos falar da Fiat, que tem aqui em Betim, perto de Belo Horizonte. A Fiat, que é uma das maiores montadoras de automóveis da América Latina, localizada aqui perto de BH, em Betim. Temos também a Embraer, localizada em São Paulo. A Embraer é a terceira maior fabricante de aviões do planeta, atrás apenas das gigantes, como a Boeing, dos Estados Unidos, e a Airbus, da Europa. A terceira maior fabricante de aviões do mundo é brasileira, é a Embraer, localizada em São Paulo. Podemos citar também a CSN, que é uma grande indústria, uma das maiores indústrias do Brasil, localizada no Rio de Janeiro. E no Espírito Santo a gente pode citar como exemplo a fábrica da Garoto. Peguei como exemplo só para mostrar aqui para a gente. É claro que vai ter outras indústrias também, mas a Garoto é muito conhecida porque a gente gosta muito de chocolate. A fábrica da Garoto está localizada no estado do Espírito Santo. Um dos maiores orgulhos do Espírito Santo, a Chocolates Garoto é uma marca que faz parte da vida de milhões de brasileiros e se tornou uma empresa de enorme sucesso, com produtos vendidos em vários países. Tudo começou em 16 de agosto de 1929, quando o imigrante alemão Heinrich Mayr-Found decidiu abrir uma fábrica de balas em um galpão no bairro de Prainha, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Surgia assim a H. Mayr-Found e Companhia, uma fábrica de balas que se notabilizou na cidade por vender seus produtos por meio de garotos que buscavam a primeira oportunidade de trabalho. Foi assim que as balas ficaram conhecidas como Bala dos Garotos. As balas, que no começo eram feitas usando frutas e açúcar, depois evoluíram para outros sabores, recebendo também uma linha de caramelos e pastilhas. Mais tarde, a empresa decidiu adotar o nome Garoto, em homenagem aos garotos que vendiam seus produtos e também pela fama de ser a bala do garoto. Em 1934, quando Mayr-Found recebeu a herança de seus pais, ele investiu na modernização de sua pequena fábrica e também passou a apostar na fabricação de chocolates. No mesmo ano, foi lançada a famosa pastilha de hortelã, que existe até hoje. Falando um pouco agora sobre o setor terciário, setor de serviços, que é muito importante para o Sudeste também. Para o Sudeste e para a economia do Brasil, nós sabemos que o setor terciário gera tem uma grande participação no PIB brasileiro. E no Sudeste acontece a mesma coisa. Aqui no Sudeste nós temos diversos tipos de comércios. Existem cerca, eu fiz até uma pesquisa sobre isso, existem quase 2 milhões de lojas aqui na região Sudeste. Nessa imagem aqui nós podemos ver a rua 25 de Março, em São Paulo, que é famosa por ter comércio de praticamente todos os tipos de produtos. Nós podemos citar o comércio como muito importante para a economia do Sudeste também. Além do comércio, nós podemos falar do ramo de transporte. O setor de transporte aqui no Sudeste é muito forte e muito necessário também, devido ao fato que nós temos no Sudeste a maior população e a maior parte das indústrias. O setor de transporte tem que ser muito grande também, grande e diversificado. Para quê? Para transportar as pessoas de um local para o outro e também tudo que é produzido na região Sudeste. Não é à toa que aqui no Sudeste nós temos, pode ver aqui no mapa, a maior parte da malha rodoviária do Brasil. Ou seja, a maioria das rodovias brasileiras se concentra aqui no Sudeste. Exatamente por quê? Porque aqui tem a maior parte da população e também a maior produção industrial. Também temos no Sudeste, em relação ao transporte ferroviário, a maior malha ferroviária do Brasil também se localiza aqui na região Sudeste, como a gente pode ver aqui no mapa. Em relação ao transporte ferroviário, a maior parte das ferrovias estão no estado de São Paulo, e em relação ao transporte rodoviário, a maior parte das rodovias estão aqui no estado de Minas Gerais. Então, o setor de transporte aqui no Sudeste é muito forte também. Também temos muito no Sudeste o turismo. O turismo, que eu venho falando com vocês há algum tempo, que é uma importante fonte de renda para o Brasil. Existem no Brasil vários locais que têm como a principal fonte de renda o turismo. Aqui no Sudeste não é diferente também. Aqui a gente pode observar na imagem o Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro possui diversas atrações turísticas. Tanto que a capital fluminense,
ela é internacionalmente conhecida pela beleza de suas praias e morros, sendo o destino mais procurado pelos turistas estrangeiros que visitam o Brasil a lazer. A cidade do Rio de Janeiro, então, ela é conhecida no mundo todo. Vários turistas estrangeiros vão até ela para conhecer. E além da capital, há outras belas cidades no estado do Rio de Janeiro também, como Teresópolis, Petrópolis, Cabo Frio, Paraty, Angra dos Reis, dentre outras cidades também. Já no estado de São Paulo, também é muito importante o turismo também. E São Paulo, por ser a maior cidade do Brasil, possui a maior rede hoteleira do país. E também recebe principalmente a visita de estrangeiros que visitam o Brasil a negócios. São Paulo também é muito conhecido pelo turismo gastronômico e eventos que acontecem, como o Réveillon, a Parada do Orgulho LGBT, a Bienal de Artes e do Livro, a São Paulo Fashion Week, que a gente pode observar aqui na imagem, o Salão do Automóvel, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e outros grandes eventos nacionais e internacionais que acontecem exatamente em São Paulo. Já o Espírito Santo tem um grande potencial turístico ainda pouco explorado. O estado possui serras, praias, construções históricas, tem belas cidades como Vitória, Anchieta, Vila Velha, que a gente pode ver aqui na imagem. E para nós mineiros, é evidente que se destaca o Guarapari, que é uma praia particular. A gente brinca dizendo que Guarapari é uma praia particular para nós mineiros, já que é o número de turistas mineiros que vão para lá todos os anos é absurdamente alto. Então, o turismo no Espírito Santo é muito importante também. Vem pra cá, é abacaxi de Marataízes. Olha que beleza de fruta selecionada. É abacaxi, mas é abacaxi do bom. É doce, 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 parece que tem mel. Vem pra cá pra senhora comprar abacaxi. Vem pra cá pra senhora ver que beleza. Vem cá, meu senhor. É o senhor aí, é o senhor mesmo. Vem cá, homem de Deus. Vamos trocar 2 dedos de prosa aqui, ó. Vem comprar abacaxi, mas é abacaxi bom demais da conta. É abacaxi de Marataízes. Esse aqui é bom, é da massa boa. Tá maduro, tá granado, tá docinho. Não faz sentido. E claro, aqui em Minas Gerais, nós vamos ter também o setor de turismo muito importante para a economia do nosso estado. Belo Horizonte, a capital, nós temos vários pontos de entretenimento, como museu, bares, centros culturais. E Belo Horizonte é muito conhecida pela sua cultura, pela música, festivais gastronômicos que acontecem aqui na cidade também. No interior de Minas, nós podemos falar das cidades históricas que nós temos, como Mariana, Tiradentes, Ouro Preto, Diamantina. A arquitetura colonial que temos no nosso estado atrai turistas de vários lugares do Brasil e do mundo para conhecer também. E nós podemos falar também das nossas serras que nós temos no estado, como a Serra do Cipó, Caraça, o Caparaó, Serra da Canastra, além das cachoeiras. O estado de Minas Gerais é o estado com mais cachoeiras no Brasil, muito utilizados para o turismo também. Então, meus caros, nós conseguimos fazer aqui o vídeo da parte 2, falamos sobre a economia da região sudeste, citamos a agropecuária, a indústria, o setor de serviços, o turismo, a mineração. Então, todos esses temas nós conseguimos trabalhar aqui no vídeo. Qualquer dúvida, só enviar mensagem para mim e na parte 3 da semana que vem nós terminaremos a região sudeste. Então, valeu, obrigado por assistir o vídeo até aqui e nos vemos na próxima.